Lucas Neto decidiu se manifestar em seu Instagram após seu irmão ter sido flagrado furando a quarentena e a história ter viralizado na internet. Lucas decidiu explicar que Felipe e ele são pessoas diferentes, com opiniões diferentes e que ele não concorda com tudo que Felipe faz ou diz na internet. Confira. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu trabalho com internet, é que brigar na internet não leva ninguém a lugar nenhum. Todo mundo tem uma vida fora disso aqui, olha, fora dessa internet. Tudo que acontece nesse celular, dentro dessa internet, é fora da realidade. Não é o que as pessoas vivem de fato. É tudo uma mentira. Então não adianta você brigar com uma mentira. Tanta coisa errada acontecendo na rua, acontecendo aqui fora. Tanta violência. Quantos casos de violência tiveram com mulheres agora no final do ano? É tanta coisa errada acontecendo no mundo ali fora que as pessoas perdem o tempo discutindo e brigando com outras pessoas pela internet, que é um mundo de mentiras e que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser alguns likes para um lado, uns likes para o outro, mas é só isso. A gente precisa ser mais humano e tentar trabalhar mais para conseguir de fato mudar a realidade, que é o que acontece aqui fora da minha casa, fora das casas de todo mundo, na rua. E não mudar a internet. A internet, já falei, é um lugar de mentira, é uma vida que as pessoas não vivem de fato. Então vamos tentar criar mais Bora tentar criar mais união entre as pessoas usando a internet pra gente conseguir evoluir. Cara, inacreditável. Teve uma juíza agora esses dias que foi assassinada aqui do lado da minha casa, na rua da minha casa, na frente das filhas. Como é que estão essas crianças hoje? Alguém se preocupou? Alguém tentou ajudar essa família que foi destroçada? Sabe, vamos tentar criar coisas usando a internet para ajudar o próximo. Teve um caso engraçado esses dias aí que eu acordei numa madrugada, numa manhã de um sábado, e teve uma moça chamada Daisy que caiu num buraco e caiu dentro de uma casa de uma moça com câncer. E usaram a internet de uma forma tão legal porque criaram uma vaquinha e ajudaram essa moça que estava sofrendo de câncer para conseguir pagar o tratamento dela. Isso é internet, vamos usar mais a internet para isso. Vou falar uma coisa meio óbvia aqui, mas que algumas pessoas realmente não sabem. Eu sou eu e o meu irmão é o meu irmão. Tudo que eu falei nos meus stories algumas horas atrás também servem pro meu irmão. Servem pra todo mundo que briga na internet. A minha opinião é que a gente precisa parar de ficar julgando as pessoas pela internet e de ficar acusando as pessoas e apontando o dedo para as pessoas pela internet. Essa é a minha opinião. A gente precisa parar com isso, porque a gente não sabe o que passa pela vida da pessoa que está ali, ó, do outro lado do celular. A gente não sabe, a gente não tem a menor ideia do que acontece por trás. Como eu já falei, tudo isso aqui que a gente vive é uma rede de mentiras. Então essa é a minha opinião e eu já compartilhei, obviamente eu já compartilhei a minha opinião muitas vezes com o meu irmão. Eu falo pra ele o que eu concordo, o que eu discordo, mas eu falo com ele pessoalmente. Eu não preciso da internet pra falar com ele. Eu falo com ele pessoalmente, mas ele tem a opinião dele e eu tenho a minha. Cada um tem a sua opinião. Eu acho isso. A gente precisa parar de apontar e de julgar as pessoas pela internet. E mesmo eu falando isso, as pessoas ainda acham que eu tô passando pano em confusões do meu irmão. Vejam só como é que as coisas são. Eu nunca dei a minha opinião sobre a quarentena, porque eu acho que as pessoas estão tentando sobreviver do jeito que dá e fazer as coisas do jeito que dá. É uma coisa nova para todo mundo, então não existe um padrão. Não existe uma regra para você sobreviver a uma pandemia, porque tá todo mundo precisando trabalhar e sobreviver a tudo isso, mas as pessoas acham que eu compartilho da mesma opinião que o meu irmão sobre a pandemia. Porque eu nunca me manifestei sobre a pandemia. Eu não dei a minha opinião, nunca falei sobre a pandemia. E é assim todos os dias na internet. Porque, imagina, tem pessoas que viram pra mim na rua e falam, pô, adorei a sua entrevista no Roda Viva. Eu falando, Roda Viva? Minha entrevista? Roda Viva? Peraí, que é isso? Quem deu a entrevista no Roda Viva foi meu irmão. As pessoas realmente confundem, acham que é a mesma pessoa. Assim como viram pra ele às vezes na rua e falam, a criança vai lá e fala que ele é o aventureiro azul.
Rola essa confusão. Mas entendam que eu tenho a minha opinião, eu sou o Lucas, ele tem a opinião dele, ele é o Felipe. A gente compartilha às vezes, muitas vezes, de opiniões diferentes. E é assim na política também. As pessoas acham que eu sou um deus da política, que odeia o lado A, ama o lado B. Cara, nunca me manifestei sobre política na internet. Nunca. Acho que quando você tem pessoas que te seguem e você tem que dar opinião sobre algum assunto tão importante como política, religião, coisas assim, acho que primeiro você precisa estudar muito. Precisa estudar muito para dar a sua opinião aqui. Não é o meu caso. Então eu prefiro não opinar. Até porque o meu trabalho, isso aqui que vocês estão vendo, ó, Lucas de barba e tal, isso aqui só existe aqui nessa rede social, no Instagram, porque é pra maiores. Quem me segue aqui são as mães, os pais, os adultos responsáveis. Não tem criança aqui. O meu trabalho hoje é criar filmes, séries e desenhos para as crianças. É isso que eu faço hoje. Até porque eu já fiz 10 filmes em 2 anos. 10 longas metragens para criança. Filmes infantis. Esse é meu trabalho hoje. E é o trabalho de toda a minha equipe. São 110 funcionários hoje que estão sobrevivendo e vivendo diante de uma pandemia e que eu não posso deixar parar e eu não posso deixar cair. Então, assim, minha opinião é muito diferente da opinião das outras pessoas, mas eu não me acho no direito de ficar aqui dando minha opinião. Tô dando agora por causa de toda a polêmica que tá acontecendo. Mas não venho aqui todo dia dar minha opinião e apontar quem tá certo, quem tá errado, isso e aquilo. Não. Esse não é o meu papel, isso não é o meu trabalho. Então, assim, vamos parar de confundir as coisas de uma vez por todas. Eu sou eu, meu irmão é meu irmão, e é isso. Valeu, beijo pra todo mundo.